agora em setembro de 2025, pela editora Juruá. Faz parte da coleção História FM, coordenada pelo historiador Iclis Rodrigues, que tem um podcast História FM, um episódio da Guerra dos Tamanhos, já está no YouTube, também pode ser escutado no Spotify, falando sobre o conflito. Guerra dos Tamanhos, acho que vocês já devem ter ouvido sobre, é um conflito que aconteceu na história do nosso Brasil colonial, quando isso aqui ainda não era exatamente o Brasil que a gente conhece. De 1554 a 1567, os indígenas do tronco Tupi, os Tupinambá, Tupiniquins, Temiquinóis, Aimorés, entre outros povos que viviam aqui na região da Guanabara, se envolveram num grande conflito com os povos europeus que aqui chegaram, os portugueses e os estrangeiros. Historiador francês fala